aceitar o nome de Jesus. É muito bom isso. Mas o melhor de tudo isso é você ter uma vida com Deus, amém, gente? Uma comunhão com Deus. O melhor de tudo isso é quando você faz uma aliança com Ele e você começa a viver não para você, mas para Ele, por Ele. E é justamente esse o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Essa cura, os milagres acontecem para Deus, é só para Deus cortar você, para você entender que Ele existe, que Ele é Deus. Cura, milagres, não salva ninguém não. Agora o que salva é quando você se aproxima dele, com sua alma, de todo o seu coração. Porque quando a mulher, por exemplo, que estava com fluxo de sangue, se aproximou de Jesus, ele não enfatizou a senhora mulher, a tua fé te curou. Não, ele não falou isso. Ele falou para ela, a tua fé te salvou. Porque para Jesus a salvação é muito mais importante do que a cura. Então, tanto essa mulher como o paralítico que colocou-se entre os telhados e foi colocado diante de Jesus, o que Jesus mostrou para eles, que a fé deles, a atitude, porque a fé, quando nós temos fé, tomamos atitudes por causa daquela fé, e a atitude que tomamos de se voltar para Deus, faz com que chamamos a atenção de Deus. Em ambos os casos, aquelas pessoas não chamaram atenção por causa do milagre que aconteceu na vida delas, mas pela salvação que alcançou elas. Amém? No meu ponto de vista, você concorda comigo ou não, aí já não é problema meu. Mas no meu ponto de vista, o maior milagre, pastor Samuel, que aconteceu na história dos evangelhos, de tantos que Jesus fez, foi a salvação do ladrão que estava na cruz com Cristo. Para mim foi o maior milagre, algo extraordinário. Ali foi algo extraordinário. Aqui não acontece não todo dia. Paralítico levantando, cego enxergando, canceroso sendo curado, todo dia você vê. Mas uma pessoa se voltar para ele e dizer assim: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. No seu último momento, ele aproveitou a única oportunidade que ele teve em toda a sua vida. Ele aproveitou. E quantas são as pessoas que desperdiçam as oportunidades que Deus dá? Ele abraçou a oportunidade. Ele era um ladrão, tudo bem, uma pessoa desprezada pela sociedade, mas quando ele tomou aquela atitude, Jesus já estava com as suas últimas forças. Jesus deu um suspiro, Jesus recobrou o ânimo e olhou para ele e disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Aleluia, oh aleluia. Esse é o propósito de Deus, amém? Esse é o propósito do Evangelho. Por isso que Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua, e as demais coisas lhe será acrescentada. Amém? E agora, mais do que nunca, você tem que entender que os dias estão sendo abreviados. Agora, mais do que nunca, nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos ter compromisso com Deus. Talvez você não acompanhe, mas eu acompanho. Eu acompanho tudo que está acontecendo no mundo. Você sabia que já está sendo construído, já está em andamento a construção do terceiro templo?
aonde o anticristo vai sentar, como está escrito na profecia bíblica. Você sabe o que vai acontecer em 2030? Alguém sabe aqui? Está sabendo? Não? Alguém já ouviu falar aqui na agenda global 2030? Existe uma agenda global 2030 que você, que eu, que nós temos que estar preparados, porque muitas coisas vão mudar, viu, pastor? No mundo inteiro. Dentro dessa agenda, isso já é um projeto do anticristo, já está aí. Você sabia que ele já está aí? Já está. Ele é uma pessoa, ele já está agindo. Inclusive ele está por trás da construção do terceiro templo de Jerusalém. Ele vai ser um grande articulador que vai conseguir articular, negociar um acordo de paz entre judeus e palestinos e muçulmanos para a construção do terceiro templo. Porque a Bíblia diz que quando isso acontecesse, é o fim. Isso já está acontecendo. Já existe um metrô, já está sendo feito, já está quase concluído. Esse metrô vai trazer pessoas de toda a Europa, todas as pessoas. Esse metrô vai dar acesso direto dentro do templo que vai ser construído o terceiro templo. Esse metrô já está em construção. Uma grande parte dele já está concluído. Porque existe alguém que está fazendo uma negociação, um acordo de paz. Ele nunca apareceu na mídia, mas ele está aí já, atuando. Então, se você ler a Bíblia, pelo menos, você entende o que eu estou falando. E esse acordo global 2030, entre eles está uma profecia extraordinária que a Bíblia sempre está falando, e nós temos falado sobre isso, é de uma só religião. Existe já um acordo assinado pelos grandes líderes, o líder dos muçulmanos, o líder da igreja católica, líder da igrejas, vou dizer evangélicas, mas elas são as primeiras igrejas que existiu e pregou o cristianismo depois da igreja católica. Esses grandes líderes, e tem até líderes evangélicos que já se uniram para assinar esse acordo dessa única religião, para que vivam todos em harmonia e uma só moeda. 2030, daqui 7 anos, falta pouco. Quando estão daqui, Jesus vai voltar nesse dia? Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de uma agenda de acontecimentos, de mudanças no mundo, no planeta, no sistema governamental, que vai sofrer uma grande mudança para controle melhor da população mundial. Isso vai começar a acontecer a partir de 2030 agora. E Deus, Ele me deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, para que você viva os seus últimos dias que você tem aqui, que nós temos aqui, que venhamos viver para glorificar o nome dele aqui na terra. Amém? E eu não vou falar isso, eu não estou falando isso, que agora você tem que parar a sua vida, parar tudo que você faz por conta disso, não. Eu quero que você continue com a mesma força, com a mesma fé. Se você estava parando, se levante, se erga e vai em frente, mas com um foco único. Eu estou fazendo, eu estou vivendo, eu estou trabalhando, eu estou conquistando, não para me acumular riqueza aqui, mas é para mim ser instrumento de Deus, no reino de Deus. Amém? Se você é um empresário, se você é um médico, se você é um advogado, exerça o seu papel da melhor maneira possível, mas faça isso em prol do reino de Deus, em prol de glorificar o nome de Jesus. Não é tempo mais de ficar acumulando riquezas e se ostentando. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu comprei isso, eu comprei aquilo. Para com isso. Isso não vai te levar a nada.
Mas conquiste, tenha sim, mas para a glória de Deus. Amém? Se você outrora, você não era fiel a Deus, por exemplo, olha só aqui, meu Deus, eu estou maravilhado, pastor, com essa igreja. Às vezes eu via só pelos vídeos, pelas fotos, eu acharia que era até menor, mas aquela igreja é abençoada, a igreja é grande, amém, gente? Então hoje essa igreja está assim. Olha que coisa linda, meu Deus, que coisa, isso é lindo, maravilhoso. Você tem esse conforto que tem aqui, e ainda vai ter muito mais, porque alguém se disponibilizou através do seu dízimo, da sua oferta, e investiu no reino, na obra. Por isso que está aqui hoje essa igreja com as portas abertas. E isso é o maior e melhor investimento que uma pessoa faz, principalmente hoje, nos últimos dias que nós estamos vivendo. Porque tudo que você conquistar e querer conquistar para si, para acumular riquezas e bens aqui, vai ficar tudo aí. Mas o que você fazer para Deus, isso vai ficar, vai perdurar para toda eternidade. O mundo que você vive aqui é 80, 90, 100 anos, quando vive. Mas na eternidade não. Você vai passar séculos e séculos, milênios e milênios na presença de Deus, glorificando a Deus, recebendo o galardão, recompensa de Deus, por aquilo que você fez pelo reino de Deus. Quando você estende a mão para alguém, para um necessitado, que é o caso da pregação do Evangelho, que é o trabalho social mais extraordinário que existe, quando a gente restaura uma vida através da pregação do Evangelho, que é o caso do Adriano, que hoje Deus com certeza está fazendo uma obra na vida dele. Não tem dinheiro, riqueza no mundo que se compara a essa transformação que Deus faz na vida de uma pessoa, ao que Ele fez na minha vida, ao que Ele fez na tua vida. Não tem ouro, não tem prata nessa terra que possa comparar a essa grandeza, essa obra maravilhosa. E quando nós investimos em almas, e eu creio, pastor Samuel, que nos últimos dias Deus vai levantar um povo, uma igreja despojada do mundo, das coisas do mundo, para se dedicar ao reino de Deus. Deus vai levantar empresários, Deus vai levantar pastores, homens de Deus de verdade, que não tem amor aos bens, ao materialismo, mas tem amor às almas que estão perdidas, e vão investir pesado em almas. Eu creio que Deus vai levantar um povo aqui também nessa igreja, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá então, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24, por favor. Meu Deus, obrigado, Jesus. Mateus 24. Aqui até que hora, pastor? Até desmontar. Com glória! Você sabia que ultimamente essa notícia está rodando o mundo inteiro de um culto que começou numa faculdade? E esse culto começou, mas não teve hora para parar. As pessoas foram fazer uma oração, alguns jovens, e o culto demorou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, sem parar. Às vezes a gente passa 2 horas lá para a gente quer que termine logo para a gente ir embora para casa, não é? É assim, não é? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo pregou o Evangelho de manhã até a tarde, quase 10 horas pregando a palavra, 10 horas sem parar. Aí tinha um homem na janela ouvindo a palavra, ele não aguentou e cochilou na janela, caiu e morreu. Quase 10 horas de culto. Mas como quem está ouvindo a palavra nunca morre, nunca perde nada, o apóstolo Paulo desceu lá e fez a oração nele e ele ressuscitou de novo. Diga glória a Deus. Mas ele não arredou o pé, o homem caiu, desmaiou, morreu, mas não arredou o pé da palavra. Enquanto o apóstolo Paulo estava ensinando, ele estava ali ouvindo a
palavra. E às vezes a pessoa fica 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no culto, já fica, não vem a hora do pastor acabar o culto. Não, Deus, o pastor está demorando hoje. Preocupada com o que eu não sei. Porque o melhor de toda a terra está aqui, ó, a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus. É ou não é? É incomparável. E agora mais do que nunca nós temos que buscar o Senhor. Amém? Olha só o que diz a palavra. Mateus no capítulo 24 diz assim. Eu vou tentar adiantar aqui. Vamos lá. Versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E no Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe perguntaram: diz-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, houve ali um interesse, um despertamento, uma curiosidade dos discípulos de saber quando, que tempo, em que momento da história, em que situação isso ia acontecer. E hoje essa pergunta paira em toda a terra, porque já se falou há anos e há anos e há anos da volta de Jesus, do fim dos tempos, é ou não é? E há pessoas que até já, isso aí é conversa, é fábula. E a resposta de Jesus foi simples. Jesus não falou: olha, vai ser tal dia, vai ser tal hora. Não, Jesus falou sobre os acontecimentos. Quando vocês vê acontecer isso, vamos lá. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, e dizendo: eu sou o quê? E enganarão o quê? Pergunta: alguém aqui tem visto isso acontecer hoje? Sim ou não? Isso aqui aconteceu no tempo de Jesus? Sim ou não? Não. Não. Isso está acontecendo nesse tempo, no tempo em que nós estamos vivendo hoje. Jesus falou que isso ia acontecer, e os nossos olhos já estão vendo. Ou seja, palavras proféticas ditas há mais de 2000 anos atrás, que hoje os nossos olhos estão vendo acontecer. Muitos falsos cristos têm se levantado, dizendo que é o Cristo. Mas Jesus falou para ter cuidado para que ninguém vos. Versículo 6: certamente ouvireis falar de guerra e o quê? E rumores de guerra. Vede, observe, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é. Pergunto: isso tem ou não tem acontecido nos nossos dias? Frequentemente. Não somente guerra de nações contra nações, mas uma guerra entre pessoas, guerra pelo poder, guerra por cada um querer conquistar o seu espaço, passando por cima de tudo e de todos, não importando se vai prejudicar A ou B. A guerra está travada, os soberbos estão aí. A qualquer custo as pessoas querem subir na vida, a qualquer preço. Não importa quem elas vão prejudicar, não importa em quem elas vão pisar. Estou falando uma besteira? Tudo isso nós temos visto acontecer. E tudo isso é apenas o princípio das dores. Versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares.
Eu passei por uma cidade há mais ou menos 2 semanas atrás, que eu estou numa jornada de 40 dias. Eu saí da minha cidade, que eu estou, da igreja que eu pastoreio, tem quase 30 dias. Todo dia o pessoal me liga, bispo, nós estamos com saudade, o senhor vai vir que dia, o senhor vai vir que dia. Calma, cadê? Está aqui. Calma, pessoal. Em nome de Jesus, terça ou quarta-feira eu estou chegando por aí, viu? E se prepare. Se prepare, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer nessa cidade aí, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu estava no monte esses dias aí em São Paulo, e Deus me deu uma palavra revelada para a cidade que eu estou lá. Eu ministrei sobre a cidade. Eu creio que grandes coisas vão acontecer naquele lugar, como em todo o Brasil, amém, pessoal? Mas coisas, avivamento, despertamento. Deus vai fazer acontecer um grande despertamento. O povo vai se levantar em prol do reino de Deus, buscando a Deus. É claro que quando a Bíblia fala que o amor de quase todos se esfriariam, isso está acontecendo, mas mesmo assim Deus vai separar, como Ele tem sempre feito. Como Ele falou com Elias: Elias, você não está sozinho, eu separei 7.000 que não se dobrou diante de Baal. E Deus tem os seus escolhidos para esse último dia, para esse último momento, amém, pessoal? E eu quero fazer parte desse povo, vamos fazer esse avivamento desses últimos dias. E você? Quem você vai fazer parte em nome de Jesus? Glória a Deus. Deus pode contar comigo em nome de Jesus. Então nessa jornada que nós temos enfrentado, já tem umas 30 dias que eu estou longe de lá, mas eu creio que nós vamos estar logo lá, e eu creio em nome de Jesus que Deus está preparando algo grandioso para abençoar a vida de todos aí, amém? Deus me levou ali com um propósito, amém, pessoal? Assim como Deus trouxe o pastor Samuel aqui com um propósito. Quem você entregou a vida para Jesus aqui nessa igreja? Você se batizou aqui nessa igreja? Está aí o propósito. Deus trouxe ele aqui e através da vida dele alcançou a sua vida. Esse é o propósito deles. Amém? Glória a Deus. É bom demais a gente fazer obra, né, pastor? Diz assim, versículo 8: porém tudo isso é o quê? O princípio das dores. E então sereis atribulados. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui que eu quero chegar nesse ponto. E então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados uns de todas as nações. Por causa de quê? O meu nome. Nessa agenda global 2030, preste atenção. Nessa agenda global 2030, que vai começar a partir de agora, 2030, no ano 2030, eles vão se unir e eles vão tentar fazer todas as formas de sufocar, de evitar a propagação do cristianismo. Nessa agenda global, o foco deles é tirar o foco das pessoas, das religiões, e focar na religião que ele está fazendo. Então todo aquele que professar o nome de Jesus vai ser perseguido. No primeiro momento não vai ser morto ainda não, só vai ser o princípio da dor, mas vai ser perseguido. Você sabia que já tem estados que é proibido na sala de aula uma professora falar: bom dia meus alunos, Deus abençoe vocês? Isso é proibido. Não pode falar mais que Deus abençoe. É proibido dizer assim: olha, Jesus te ama. Proibido. Então isso já está acontecendo em alguns pontos isolados. Mas nessa agenda 2030, isso vai ser global, geral. E aí vai haver uma grande perseguição. Os pastores que pregam pela internet aproveitam que a partir de 2030, meu irmão, eles vão fazer de tudo para tirar todos que falam de Jesus, falam da palavra, da internet, da televisão. É um projeto diabólico. Para quê? Para o foco deles ser o anticristo, que já está aí e vai se levantar e vai governar toda a terra por 3 anos e meio. E quem não aceitar o governo dele vai ser torturado, vai ser perseguido. Está escrito isso na Bíblia. Isso vai acontecer, gente, há pouco tempo. Então vai ser a vida de Jesus agora? Não sei.
De repente isso pode perdurar, essa perseguição por mais 20, 30, 40 anos, não sei. Mas que vai começar definitivamente, mundialmente, em todas as partes, vai virar lei mundial a partir de 2030, a perseguição. A perseguição, a pregação do Evangelho. Então nós temos pouco tempo para a gente se dedicar ao Senhor, a Deus, enquanto nós podemos ter a liberdade de fazer isso. Nós vamos continuar fazendo mesmo depois de 2030? Sim, mas uma liberdade mais restrita, uma coisa mais tímida. Então isso vai ser global. Vai chegar esse momento. E nós temos que se preparar espiritualmente. Nós temos que estar bem com Deus. Para quando a luta, aí que eu sei que vai ser luta. Quando essa luta vir, a gente permanecer o quê? Firme, de pé, na presença de quem? Na presença de Deus. E o que nos preocupa, o que me preocupa, pastor, é que hoje, às vezes, um probleminha que a pessoa passa, desanima ela, tira ela da igreja. Se um probleminha qualquer tira a pessoa da igreja, imagine quando vier essa tribulação toda, esse aperto no mundo inteiro. Aí que eu sei que ela vai negar Jesus rapidinho. E vai aceitar a marca de quem? A marca da besta que está programada para controle mundial. Ela vai aceitar. Ela vai resistir à pressão. Por isso que você tem que procurar ter encontro com Deus, ter intimidade com Deus. Amém, pessoal? Amém, gente? Cuide da sua vida espiritual. Amém? E olha só, para a gente finalizar, vamos lá. Versículo 10, né? Nesse tempo, muitos hão de quê? Se escandalizar. Não vão aumentar a pressão. Trair e o quê? Odiar uns. Por que vai trair e odiar uns outros? Porque quando vier essa lei mundial, igual agora, por exemplo, pandemia, fechou as igrejas, você não pode tirar um documento se você não tiver a carteira de quê? De vacinação. Você não pode entrar no estabelecimento público se não tiver se vacinado, seja algo. Então essa agenda global, eles vão criar leis que vai valer todo o território mundial, e quem não obedecer, meu irmão, se prepare. Aí vem a palavra odiar-se a uns aos outros. Aí vai ter gente da sua família que não crê no Evangelho, que não crê em Deus, e vai entregar você, porque você não quer fazer parte dessa culpa, porque você sabe quem está por trás disso, você não vai querer obedecer. Aí pessoas da própria família vai te entregar. Olha, esse aqui não quer fazer o que vocês estão mandando, não. Vai extrair e odiar-se a uns por conta dessas coisas. Então nós temos que estar o quê? Preparados para não negar a nossa fé no nosso Jesus, para não negar o nosso Deus. Aconteça o que acontecer, temos que estar firmes. Amém, pessoal? Isso é forte. O que está por vir. Versículo 11, né? Levantar-se-ão muitos falsos, o quê? Enganarão a quem? Rapaz, essa internet está uma febre. Eu vejo cada profetada aqui, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. É sério, gente. O negócio está feio. E tem muitas pessoas que têm sido enganadas. Tem pessoas que eu tive que ouvir isso de pessoas que conhecem a Deus, que eu conheço, são pessoas que eu sei que pessoas boas, pessoas de Deus, e falam assim para mim: bispo, eu não preciso ir mais para a igreja. Eu falei: o quê? Não preciso, porque eu sou a igreja. Todo lugar que eu estiver orando, todo lugar que eu estiver ali, Deus está ali comigo. Eu falei: negativo. Quem te falou isso? Igreja é composta de quê? Igreja é o quê? Eclesia, o nome eclesia, o nome grego quer dizer membros, quer dizer congregados. Eu sozinho, eu não posso ser igreja. Agora eu, com um grupo, com um corpo, aí sim eu faço parte dela. Amém? Então
Jesus instituiu a igreja que eu falo não é um templo não, pessoal, amém? Se eu não congregar, se eu não cultuar a Deus, se eu não me reunir com os meus irmãos, eu não posso ser chamado de igreja. Por quê? Porque a igreja é composta de membros, e cada membro tem uma função no corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Como eu posso fazer parte de um corpo de Cristo, de ser membro? Sem congregar, sem estar ali unidos, porque o corpo foi feito para isso, para cooperação, para o desenvolvimento da fé mútua, não fé individual, mútua. Quando você vem aqui, que você recebe a cura, que você recebe o milagre, e você conta isso, você está edificando a fé daqueles que estão vindo aqui. Então é para edificação mútua da igreja como um todo. Não existe eu, bispo, eu sou igreja em casa, eu sozinho, agora só vou pregar pela internet, não quero saber mais. Não existe isso. Não, deixando de congregar, como disse o apóstolo Paulo, deixando de congregar e dando ouvidos a espíritos enganadores, falsos profetas. Existe falso profeta. O falso profeta não vem do mundo. O falso profeta, eles nascem do seio da igreja. E nós temos que ter cuidado. Amém, pessoal? Eu falei para essa pessoa, depois que eu falasse, agora em São Paulo, agora, o senhor já conhece há tempos. Eu falei, olha, se você, aí depois ela falou, né, isso, mas o senhor está lá, mas se o senhor estivesse aqui, eu estaria congregando com o senhor, mas aqui eu não vou em nenhuma igreja, porque aqui só tem isso e aquilo, está errado. Se eu não estou aqui, você precisa, nem que seja você e seu esposo, reúne a sua família, mas vocês têm que congregar. Não existe negócio de ficar em casa, não, só orando sozinho, não existe, não. Reúne a família, vai congregar, vai buscar Deus, vai orar, ministra a palavra, mas não pode esse negócio de ficar. Não, tem que congregar isso. A igreja é isso. A igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles perseveravam, unânimes, unidos na comunhão, na oração, no partir do pão e nas orações, todos os dias, diariamente. Não era dia sim, dia não, não era sábado, domingo e quarta-feira, não, era todos os dias, e a Bíblia diz que enquanto isso, o Espírito Santo, que é o que dirige a igreja, acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Por isso que era poder de Deus, era extraordinário no meio dos discípulos daquela época da igreja de Atos dos Apóstolos. O poder de Deus descia sobre o meio do povo, porque eles estavam em comunhão. Todos estavam unânimes, tinham tudo em comum, falavam a mesma língua, o mesmo pensamento, a mesma fé. Se você está aqui, você tiver de mãos dadas com o pastor Samuel e o pastor Luiz, vamos, pastor, vamos ganhar Angra dos Reis para Jesus, vamos ganhar Rio de Janeiro para Jesus. Ah, meu irmão, não tem inferno, não tem demônio que suporte, que resista. O crescimento, o número das almas que vai ser salvo. Nós temos que estar no mesmo pensamento, na mesma fé, no mesmo foco, no mesmo propósito. Amém, pessoal? Ser igreja é isso. Todos os membros têm uma função. Ah, mas eu não sou pastor. Mas você pode contribuir para enviar o pastor. Você é importante, você é um membro importante do corpo. Quem você entende isso? Quem está entendendo isso, irmão? Amém? Amém? Nós temos sim como dar nossa contribuição com o reino de Deus. Porque tudo isso aqui vai passar, mas a nossa vida com Deus vai permanecer para sempre. E os dias estão sendo abreviados. Está escrito. Vamos finalizar. Olha só. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, isso tem acontecido dia após dia, sim ou não? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. E aquele, porém, que o quê? Que perseverar
esse será salvo. E será o quê? Pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. E o quê? Para testemunho a todas as. E o quê? E então, diga glória a Deus. Coloque a Bíblia do lado aí da cadeira e dê para a palavra de Deus, dê para Jesus uma linda salva de palmas. Para Jesus, para o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando esse evangelho é o que está faltando, pastor. Quando esse evangelho, tudo já aconteceu, só está faltando isso. Quando esse evangelho, por que esse? Por que a Bíblia enfatiza? Porque esse, porque existem muitos falsos. Quando esse evangelho for pregado em testemunha a todas as nações e todas as criaturas, aí virá o fim. E são pouquíssimas pessoas. Triste falar isso. Falo com muito pesar no coração. São pouquíssimas as pessoas, são pouquíssimas as igrejas que têm um compromisso com o verdadeiro evangelho. Porque evangelho que não transforma a vida, esse não é evangelho. Evangelho que busca só os seus próprios interesses, esse não é evangelho. O evangelho verdadeiro é aquilo que eu busco em prol do meu semelhante. Eu estou aqui hoje, não é para o meu interesse, não é simplesmente, com todo respeito, pastor, porque é meu amigo, porque eu gosto dele, porque eu amo ele em Cristo. Não! Eu estou aqui, tem uma motivação maior, que é de compartilhar com você, com ele, com toda a igreja, as coisas do reino de Deus, as coisas do meu Pai, daquele que me enviou para esta missão. Aleluia. Amém? Ele já havia me convidado há muitos anos. Por que isso agora deu certo? Deus colocou esse propósito, nem eu sabia que ia vir para cá. Mas foi o momento que Deus falou, agora vai ser agora. Amém? E agora é claro, espero vir aqui mais vezes, né? Posso sim ou não? Posso sim ou não, pessoal? Glória a Deus. E esse evangelho precisa ser pregado. Nós precisamos nos comprometer com esse evangelho. Nós precisamos, pastor, nos comprometer com o evangelho de Jesus Cristo, evangelho genuíno e verdadeiro. Você, igreja, você, povo de Deus, precisa se comprometer com esse evangelho. Todos nós precisamos dar nossa contribuição com o reino de Deus. O que eu faço, o que nós fazemos, não é nada diante daquilo que Jesus fez por nós. Ele se entregou 100%, sem reserva, sem restrição. E Ele quer que façamos isso também nos dias de hoje. Porque nós temos pouco tempo para isso. Para finalizar, eu quero orar. Eu quero passar um áudio aqui. Não dá para passar o vídeo não, né? Não deu não, mas a gente vai passar aqui, você vai entender. Porque Jesus falou que esses dias que nós estamos, seria abreviado porque o pecado, pessoal, os demônios, as entidades malignas, inclusive tem um demônio que fala lá no livro do Apocalipse, chamado Apolion. Alguém já leu sobre ele? Você já leu? Ele já está solto. Que isso? Não, tá. Ele tem uma missão, já começou. Escute o que eu estou te falando, se prepare, porque vai acontecer coisas nessa terra aí. Se você está vendo que as coisas estão terríveis, se prepare. É sério, gente. Você não precisa ter medo, nós não precisamos ter medo, porque nós estamos do lado certo. Diga graças a Deus. Praga nenhuma chegará à tua tenda, cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Agora você
nós precisamos estar no esconderijo do Altíssimo, na presença do Altíssimo. Os que não tiverem vai ser atingido, infelizmente, não tem o que fazer. E nós precisamos nos comprometer com esse Evangelho, porque os dias estão sendo abreviados. O que é abreviado? Passando rápido. Por quê? Porque se não fosse isso é misericórdia de Deus, hein, pastor? Os dias estão passando rápido demais, os anos estão passando rápido demais. Por quê? Porque se não passasse logo, ninguém resistiria mais à atuação maligna que está de Satanás nesse mundo. Ele está entrando nas igrejas, está entrando nas escolas, está entrando em todo lugar, está enraizado em todas as partes da sociedade. Eles estão tomando espaço, dominando tudo, infelizmente. Mas por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados. O que é abreviado? Estão passando rápido. Porque quanto mais rápido chegar o dia do arrebatamento da igreja, mais os escolhidos vai estar livre dessa tribulação que vai acontecer nesse mundo. Eu vou fazer parte desse dia do arrebatamento. E você? Hã? Glória a Deus. Para você entender melhor o que está acontecendo e que nós precisamos ter mais comunhão, ter mais intimidade com Deus. Inclusive, amanhã Santa Ceia, né? Amanhã, que horas? 8 da manhã estarei aqui com todos vocês, amém, pessoal? Santa Ceia, dia de aliança com Deus, dia de compromisso com Deus. Só vem domingo de manhã quem tem compromisso, quem tem intimidade com Deus, de verdade. Então, amanhã, de manhã, pela manhã, estaremos aqui na Santa Ceia e nós vamos dar continuidade ao que nós começamos hoje, essa busca intensa pela presença do Senhor. Glória a Deus. Olha só, presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Vai me dizer que você não tem essa impressão de que o tempo está passando rápido demais. Não é impressão. Algo já começou a acontecer no nosso planeta. Agosto de 2022. Veículos de imprensa em todo o mundo. Um estudo realizado no Reino Unido apontou que a Terra está girando mais rápido. That was the Earth's shortest day. 但是有的时候你会不会觉得说，哎，快乐的时间总是不 Vamos a hablar del día más corto que hemos vivido. 2000 anos atrás, Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se faria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mais uma vez, a ciência alinha-se com as profecias bíblicas. Coincidência ou cumprimento da palavra de Deus em nosso tempo? Esta notícia repercutiu e chamou a atenção do mundo inteiro nos últimos dias. Em 29 de junho de 2022, a Terra completou sua rotação 1,59 milissegundos mais rápido do que o normal, dia mais curto da era do relógio atômico. Registros têm preocupado cada vez mais os especialistas dessa área. Desde o ano de 2020 as coisas andam estranhas. O dia mais curto registrado anteriormente foi superado 28 vezes só naquele ano. Num artigo publicado em uma famosa revista americana, vai mais além. Poderíamos estar começando um período de 50 anos de dias mais curtos. São muitas as teorias, mas cientistas ainda não sabem explicar o que está acontecendo com o nosso planeta. O sermão profético de Jesus, descrito em Mateus 24, diz que no final dos tempos, por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados. O que vemos até então é um número relativamente pequeno na duração das 24 horas do dia. Mas a pergunta é, por que agora? O mundo estaria sendo acelerado para chegar rápido do que está nas profecias? A volta do Senhor Jesus? Não precisa ser nenhum especialista para notar que o tempo está passando depressa. Quantas coisas parecem ter acontecido ontem e já se passaram anos, décadas. Esses dias estávamos comemorando o Ano Novo e agora já estamos chegando no fim dele.
Indiscutivelmente, os sinais proféticos se desenrolam a um ritmo impressionante. Tudo está se cumprindo em conjunto. Sinais no céu. Risco iminente de uma guerra nuclear. Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. O avanço tecnológico. Já é possível ver pessoas com implante de chip em suas mãos para guardar dados pessoais, abrir portas e até mesmo efetuar pagamentos. E mais além, empresas já iniciaram testes para implante de chip no cérebro humano. Dentre outras coisas, as pessoas poderão acessar a internet pela mente. O espírito do anticristo já doutrina a humanidade. Aquilo que Deus criou já não é mais bem-vindo. Os valores estão invertidos. O cheiro de uma nova era é tão forte que tudo já parece um esgoto. Políticas ideológicas, imoralidades, materialismo, abandono da fé, perseguições e boicotes aos princípios bíblicos. O que será desta geração de crianças expostas a todo tipo de conteúdo podre e perigoso? Onde iremos parar? Tomara que de fato este tempo se acelere ainda mais e o Senhor Jesus retorne em glória para buscar os que se fazem escolhidos e por fim toda essa imundícia que estamos vendo no mundo. Mas o que nos preocupa é você, que ainda está indefinido, vivendo no pecado, fingindo ser o que não é. Acorde, observe a quantidade de sinais à sua volta. Veja, tudo está mudando bem diante dos seus olhos. Já é quase meia-noite. Deus está com pressa. Largue as distrações e preocupe-se com a alma que está aí dentro de você, correndo o perigo de passar toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Saiba, este livro sagrado é mais atual do que qualquer notícia e comprovação científica que sairá. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, pastor? Tudo isso nós temos visto acontecer. Os dias estão sendo abreviados. E para a gente cumprir o que eu quero lá nos diz assim, no versículo um pouco mais à frente, versículo 35, versículo 34: em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração que nós estamos vivendo, sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.